Olá pessoal, então como prometido, né? Como não deu tempo a gente resolver aí os nossos exercícios na última aula, estou gravando aqui essa resolução de exercício para vocês, certo? Qualquer dúvida vocês chamam lá no privado. Se ficar algum passo a passo que vocês não entendam, peço que voltem o vídeo, assistam quantas vezes for necessário e caso ainda permaneça alguma dúvida, vocês me chamam no privado, ok? Então, pessoal, essa nossa primeira questão, ela é uma questão que ela trata, ele me dá aqui uma função, ok? E me pede algumas coisas. Então, nessa primeira questão, ele diz aqui o seguinte, ó. Um móvel tem sua posição, né, segundo a função s igual a 10 mais 20t menos 2t ao quadrado. SI. Determine, na letra A, a posição inicial, S0, a velocidade inicial V0 e a aceleração A. Então, pessoal, toda vez que eles lhe derem uma função numa questão, você tem que identificar de que função se trata, tá bom? E uma vez identificada essa função, você vai ter que identificar o que é que significa cada número desse. Então, veja, ele está me dizendo que a posição do móvel é dado, né? Posição é dada segundo essa função. Então, trata-se de uma função da posição. E é uma função onde essa minha função, ela possui aqui, olha, uma das variáveis possui um expoente aqui ao quadrado, ó. Então, isso significa dizer que ele é uma função do segundo grau. E a única função da posição para o segundo grau é a função da posição, né, do móvel em função do tempo para o movimento uniformemente variado. Qual é a cara dessa função? A cara dessa função é dada por S igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, feito isso, pessoal, agora a gente identifica cada termo. E a identificação desses termos já vai ser a resposta aqui da minha letra A. Tá bom? Então, o que a gente percebe aqui é o seguinte, ó. O 10, ele é o termo que não acompanha o tempo. E na nossa equação, o termo que não acompanha o tempo é o S0. Então, de quebra, eu já sei que o meu S0 é 10. 10 o quê? Pessoal, não esqueçam da unidade de medida. Então, esse 10, como ele está dizendo aqui, olha, que ela obedece, como ele colocou ali aquele SI, está querendo dizer que esse móvel, né, as unidades de medida utilizadas aí, elas devem ser as unidades de medidas padrões para as grandezas físicas lá no SI. Então, a unidade de medida padrão para a posição, para a distância, para comprimento, é o metro. Então, a posição inicial, 10 metros. Ok? A outra coisa que ele nos pede é o V0. Quem é o V0 naquela função? Naquela função, o V0 é o termo que acompanha o tempo com expoente 1. O termo que está acompanhando o tempo com expoente 1 é o 20. Então, o meu V0, acompanhando o sinal aqui, ó, é 20 também. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20. Unidade padrão para a velocidade, metros por segundo. E para finalizar, está faltando a aceleração. Pessoal, a aceleração, como eu falei para vocês na aula, né? A aceleração, ela é o termo que acompanha o tempo ao quadrado. Só que a aceleração, ela não está só. Ela está acompanhada do denominador 2. Então, esse menos 2, que é o termo que está acompanhando o tempo ao quadrado, ele não é a aceleração. Ele equivale à metade da aceleração. Então, eu tenho aqui, ó, que a aceleração sobre 2 é igual a menos 2. Então, é claro que a aceleração vai ser 2 vezes menos 2, menos 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, aceleração menos 4 metros por segundo ao quadrado. A unidade de aceleração, o tempo é sempre ao quadrado, que é o segundo aí.
Então, para responder a letra A, simples assim, tá bom? Então, identifiquei cada tempo, agora eu já sei, eu já consigo interpretar a minha função. Eu sei que ele saiu da posição 10 metros, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, só que com uma aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade desse móvel diminui em 4 metros por segundo. A cada 1 segundo, a velocidade desse móvel diminui em 4 metros por segundo. Ou seja, a velocidade dele vai diminuir até zerar, e aí ele vai inverter o sentido do movimento, e aí ele vai passar a ter um movimento acelerado. Quando ele parte aqui, como ele parte com velocidade positiva, ele descreve um movimento progressivo. Como a aceleração tem sinal diferente da velocidade, ele parte em movimento progressivo, porém retardado. Né? A velocidade dele vai diminuir. Então, quando ele inverter o sentido do movimento, ele vai passar a viajar com velocidade negativa, aceleração também negativa. Então, aceleração e velocidade, ambos com o mesmo sinal, vai fazer com que o módulo da velocidade aumente. Isso vai fazer com que ele passe a descrever um movimento retrógrado, porque a velocidade vai ser negativa, mas acelerado, né? O módulo da velocidade vai aumentando. Tudo bem? Então, vamos ver o que é que ele me pede aqui na letra B. Na letra B, ele quer saber qual é a função horária da velocidade desse móvel. Pessoal, toda vez que eles lhe derem a função horária da posição e você precisar escrever a função horária da velocidade, qual é a cara da função horária da velocidade? A cara da função horária da velocidade é essa, ó, V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, a única coisa que você vai precisar fazer é substituir o V0 e a aceleração. Então, essa função vai ficar com essa cara. Ó. Quem é a velocidade inicial? Velocidade com que ele parte? 20 metros por segundo. Qual é a aceleração descrita, né, pelo móvel? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, pronto. A função horária vai ser essa. Ó. Substituir a velocidade inicial, substituir a aceleração e, pois pronto, eu tenho aí agora a minha função horária da velocidade. V igual a 20 menos 4t. Ou seja, para que serve essa função horária da velocidade, professor? Essa função horária da velocidade serve para você calcular a velocidade desse móvel em qualquer tempo. E, por exemplo, responder o que ele está me pedindo aqui na letra C. Letra C, ele pergunta qual é o instante em que o móvel inverte o sentido do seu movimento. Pessoal, não esqueçam, isso aqui eu já falei para vocês. Toda vez que ele falar instante, ele está pedindo o tempo em que o móvel inverte o sentido, esse termo inverter o sentido do movimento, para ele inverter o sentido do movimento, não esqueçam, para o móvel inverter o sentido do movimento, a velocidade dele tem que ser zero, porque ele vai ter que parar. Isso aqui significa velocidade igual a zero. Então, eu vou ter que calcular em que tempo a velocidade do móvel vai ser zero. E qual é a função horária que eu consigo trabalhar a velocidade desse móvel? Função horária da velocidade. Então, mesmo que na letra B ele não tivesse pedido, né? Mesmo que ele não tivesse pedido a função horária lá na letra B, para responder a letra C, eu teria que encontrar primeiro a função da velocidade, para depois eu conseguir resolver a questão. Então, vamos pegar a função horária da velocidade para a letra C. Então, letra C. Aplicando
a função horária da velocidade. Qual é a função horária da velocidade? V é igual a V0 mais a aceleração. Opa, perdão. Vou escrever logo a função horária. Perdão. V é igual a 20 menos 4t. Só que aí nós vamos colocar aqui. V é igual a quanto? 0, porque ele vai ter que inverter o sentido. Então, nós vamos simplesmente pegar essa função e substituir. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quem é V? V é 0, igual o 20 menos 4t. Eu vou colocar aqui na frente. A única coisa que eu vou fazer agora, pessoal, é trazer esse menos 4t para antes do sinal de igual. Então, como ele está negando aqui, ó, aqui ele está negativo, eu vou trazer ele para cá, ó, positivo. Então, ele vai assim. 4t igual a 20. Esse zero eu não preciso repetir. Então, eu tenho aqui que t é igual a 20. E o 4 que multiplica o t, eu trago ele para cá. Ó. Então, eu vou colocar que t é igual a 5 segundos. Ou seja, depois do momento lá que ele partiu, com velocidade de 20 metros por segundo, a velocidade dele foi diminuindo 4 metros por segundo a cada segundo, e depois de 5 segundos, a velocidade dele zera, e aí ele inverte, né, o sentido do movimento. Então, isso é a resposta da letra C. Na letra D, ele quer saber a classificação do movimento no instante da partida. Então, a classificação do movimento no instante da partida é o seguinte. Como o V0 é positivo e a aceleração é negativa, né? Então, a gente vai colocar assim, ó. Letra D. Como V0 maior que zero, né? Velocidade inicial maior que zero, vírgula, movimento progressivo. Progressivo. Certo? Como V0 maior que zero, movimento progressivo. Como V0 maior que zero e aceleração menor que zero, ou seja, sinais diferentes, não é? Vou colocar aqui, ó, sinais diferentes. Então, nós temos um movimento retardado. Então, resumindo, nós temos aí um movimento progressivo e retardado. Ok? Progressivo porque a velocidade inicial é positiva e esse movimento ele vai permanecer progressivo até a velocidade dele zerar. Quando a velocidade dele zerar, ele vai inverter o sentido e esse movimento passa a ser retrógrado. E o movimento vai ser retardado enquanto ele permanecer viajando, né, em movimento progressivo. Na hora que a velocidade zera, que ele inverte o sentido do movimento, esse movimento ele passa a ser, além de retrógrado, né, ele vai passar a ser acelerado. Tá bom? Depois de t igual a 5 segundos. Em t igual a 5 segundos, ele inverte o sentido, então ele deixa de ser progressivo e passa a ser retrógrado, ele deixa de ser retardado e passa a ser acelerado. Letra E, e o último, ele quer saber qual é a posição da partícula em t igual a 10 segundos.
Se ele me pedisse a velocidade da partícula em t igual a 10 segundos, eu iria utilizar essa função aqui, a função horária da velocidade. Como ele está me pedindo a posição da partícula, é claro que eu tenho que utilizar a função horária da posição. Qual é a função horária da posição? S igual a 10 mais 20t menos 2t ao quadrado. Então, nós vamos ter que utilizar letra C. Letra E, perdão, negócio de letra C. S igual a 10 mais 20t menos 2t ao quadrado. Aí ele me pede que eu use o que mesmo? Para t, né? Para t igual a 10 segundos. Então, ele quer saber qual é o valor da posição, pessoal, em t igual a 10 segundos. Quando ele lhe pedir a posição, ele está lhe pedindo S. Então, você vai simplesmente, onde tiver t, você vai colocar o 10 e vai resolver de forma normal. Então, nós vamos colocar aqui, ó, S é igual a 10 mais 20 vezes, quanto é o tempo? 10. Menos 2. Quanto é o tempo? 10. Não pode esquecer do quadrado, então 10 ao quadrado. Então, o que é que a gente pode resolver aqui? Ó? Eu vou repetir aqui o S. 10 mais... Aí a gente pode fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 20 vezes 10. 2 vezes 1 é 2. 1 zero, 2 zeros. Menos... Aí a gente resolve primeiro essa potência aqui, ó. Esse 10 ao quadrado dá 100. Né? Isso aí dá 100. 100 vezes 2, 200. Então, menos 200. Aí você vai perceber que eu tenho aqui, olha, que coisa linda. Eu tenho mais 200 com menos 200. E aí sobrou que a posição é igual a 10 metros. Então, eu vou colocar aqui posição 10 metros. Ok, pessoal? Não entendeu, pessoal? Volta o vídeo, tá bom? Na parte que você não entendeu. Então, eu quero a posição, simplesmente eu substituo o tempo pelo tempo que me é dado, tá bom? Então, simples assim. No nosso segundo exercício, ele me dá novamente aqui uma função horária e vamos ver aí como é que se trata essa questão, né? Então, a questão diz o seguinte: um móvel efetua um movimento retilíneo uniformemente variado, obedecendo à função horária. Aí ele me dá aqui novamente aqui a função horária, ó. S igual a 10 mais 10t menos 5t ao quadrado, no qual o espaço S é medido em metros e o instante t em segundos. Ou seja, a gente vai utilizar as unidades padrões. Então, ele me pede aqui na letra A, perdão, o comando que ele me dá é a velocidade do móvel no instante t igual a 4 segundos em metros por segundo vale. Então, veja que ele está me pedindo a velocidade no instante t igual a 4 metros por segundo e essa velocidade ele quer que seja em metros por segundo. Como ele já está me dizendo aqui que o espaço, ele está me dizendo aqui que o espaço S é medido em metros e um instante t em segundos, então a gente já está com as unidades tudo normal. Não tem nada mais aí o que fazer. Então vamos lá, eu vou fazer aqui o seguinte. Ele me deu a função horária, mas ele me pede a velocidade. Ora, ele me deu uma função, mas eu não consigo responder através dessa função. Eu não consigo responder através dessa função, mas eu consigo montar uma função para a velocidade através dessa. Então, eu vou primeiramente
a gente vai ter que identificar os dados dessa função. O que é que significa esse 10 e esse menos 5. Então, eu vou pegar aqui, pessoal, e vou reescrever ela aqui embaixo. Ó. S igual a 10 mais 10t menos 5t ao quadrado. Eu vou pegar e vou reescrever aqui embaixo a função original. S igual a S0 mais V0 vezes o tempo, menos, ou mais, né? A aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Por que colocar o 2 sempre embaixo do A? O interessante é que vocês botem o 2 sempre embaixo do A para a gente conseguir isolar os tempos e a gente conseguir identificar de forma perfeita quem são cada um desses números, certo? Então, pessoal, feito isso aí, a gente vai aqui, ó. O 10, ele vai ser o termo que não acompanha o tempo, ou seja, S0. O outro 10 aqui, deixa eu colocar aqui junto com o sinal para não confundir, ele vai ser o termo que acompanha o tempo, então ele é o V0. E o menos 5 é o termo que acompanha o tempo ao quadrado, então é a aceleração sobre 2. Daí a gente tira aqui o seguinte, ó, S0 é 10 metros, V0, 10 metros por segundo. E aí a gente percebe, como eu já mostrei aqui, olha, no exercício anterior, a minha aceleração ela é sempre o dobro daquele número que aparece ali. Então, eu tenho aqui, olha, que o termo aceleração sobre 2 é igual a menos 5. Logo, a aceleração é esse 2 aqui embaixo vezes o menos 5. Então, a aceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado. Com isso, feito isso aqui, o que é que nós vamos fazer agora, pessoal? Montar a função horária da velocidade. Então, vamos aqui, ó, montar a função horária da velocidade. Então, para montar a função horária da velocidade, a gente vai simplesmente escrever aqui, né? V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Nós não vamos precisar da posição inicial 10. Então, veja que a nossa velocidade inicial é 10 metros por segundo. A nossa aceleração, 10 metros por segundo, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos simplesmente substituir aqueles dois números. Quem é a velocidade inicial? 10. Quem é a aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo. Pronto, montei a minha função horária da velocidade. Montei a minha funçãozinha horária da velocidade. Está aqui ela bonitinha. O que é que eu vou fazer agora? Como ele quer saber qual é a velocidade do móvel em t igual a 4 segundos, eu vou simplesmente pegar a minha função horária aqui e substituir o tempo por 4. Então, agora nós vamos aqui, ó, substituir t igual a 4 segundos. Então, a minha funçãozinha vai ficar o seguinte, ó, v é igual a 10 menos 10 vezes 4. V é igual a 10 menos 10 vezes 4, 40. Então, V é igual. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Como 40 é maior, então sinal negativo. 40 menos 10, 30 metros por segundo. Então, a resposta
vai ser essa daí. V igual a menos 30 metros por segundo. Alternativa correta, letra E. Ok, pessoal? Então, não entendeu alguma parte? Volta o vídeo, tá bom? Não entendeu de novo? Chama, tá bom? Chama no privado. Não vão ficar com dúvidas. Bem, na nossa última questão, a questão diz o seguinte: em uma corrida de automóveis, um competidor se aproxima de uma curva a 180 km por hora. Acionando o freio com um retardamento constante, ele consegue reduzir a velocidade do veículo para 108 km por hora. Tendo andado com isso uma distância de 160 metros. Calcule a intensidade da aceleração aplicada. Então vamos lá. Ele vinha com essa velocidade aqui, olha, de 180 km por hora. Aí ele acionou o freio e a velocidade dele reduziu para 108. Então eu posso dizer, pessoal, que a velocidade inicial dele é de 180 km por hora. Velocidade inicial dele, 140 km por hora. A velocidade final, não é que final, pronto, acabou. É a velocidade final do nosso evento, 108 km por hora. Tá bom? 108 km por hora. Aí ele me disse outro dado aqui interessante, olha. Ele diz o seguinte: tendo andado com isso uma distância de 160 metros, ou seja, para ele reduzir de 180 km por hora para 108 km por hora, ele andou, né, 160 metros. Se ele andou, isso aí é o deslocamento dele. Então eu vou colocar aqui ΔS 160 metros. Bem, no final ele pergunta qual é a aceleração, a intensidade da aceleração aplicada. De antemão, quando a gente pergunta, toda vez que perguntarem a vocês qual foi a aceleração desenvolvida por um móvel, vocês vão ter que ter em mente sempre o seguinte, pessoal. A aceleração me dá a taxa de variação da velocidade. Taxa de variação da velocidade em função de quê? Do tempo. Taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então, beleza. A velocidade dele variou. Mas não me foi dado tempo. Então se não me foi dado tempo, esquece isso aqui. Isso aqui é o que vocês têm que ter em mente. A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Mas nesse caso, eu não tenho como resolver isso aí. Então lembre o que foi que eu falei na aula. Apareceu um problema de cinemática. E nesse problema não me é dado tempo, eu não tenho tempo, então eu não consigo trabalhar. Então, qual é a solução? A solução é você ir para a equação de Torricelli. Então, nós vamos trabalhar Torricelli aqui, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos aplicar Torricelli. Aplicou Torricelli, a gente vai ser feliz para sempre. Então, vamos lá. Olha. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Ok? Sempre. Isso aí. Como eu estou querendo, é esse bonitão aqui, ó, a aceleração. Vamos lembrar que eu estou querendo essa belezura aqui, ó. Então, veja que eu vou simplesmente trazer esse V0 ao quadrado para cá, ó. Como ele está positivo, ele vai negando.
Então vai ficar assim, ó. Velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes ΔS. Ok, ainda tem algum termo do lado direito que eu não quero, que é o 2 e o ΔS. Então, esse 2 e esse ΔS, como eles estão multiplicando a aceleração, eu vou jogar eles para o outro lado, dividindo. Eles vão multiplicando assim mesmo, tá bom? Só que eles vão dividindo lá para o outro lado. Então, esse termo aí vai. Então, vai ficar como a minha funçãozinha, ó. A é igual. Se v ao quadrado menos v0 ao quadrado é igual a A, então A é igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado. E não mudou nada, eu apenas reescrevi. Esse lado é igual a esse lado, então A é igual a esse lado aqui. Bem, o 2 e o ΔS, que multiplicam o A, eles vão aqui para baixo, ó, dividindo. Então, 2 vezes ΔS. Pronto. Nós vamos agora simplesmente, pessoal, substituir os dados. Só tem um problema aqui. Vamos ter que atentar para as unidades de medida aqui, ó. 108 e 180. Qual é o problema que está aqui? Na unidade de velocidade, eu estou aqui, ó, quilômetro por hora, só que o meu ΔS ele está em metros. ΔS está em metros. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essas velocidades para metros por segundo, ou eu transformo os 160 metros em quilômetros. O que mais a gente trabalha nos exercícios é transformar a velocidade para metros por segundo. E é o que eu vou fazer. Então, dividindo 180 por 3,6. E nós vamos dividir também 108 por 3,6. Todos os dois. Tá certo? 180 dividido para 3,6, pessoal, não é difícil. Tá bom? Isso aqui, 5 vezes 36 dá 180. Então, 50 vezes 3,6 também vai dar 180. Então, isso aqui equivale a 50 metros por segundo. E esse 108, ele equivale a 30 metros por segundo. Tá bom? Então, eu vou ter isso aí. Velocidade inicial, 50 metros por segundo. Velocidade final, 30 metros por segundo. Então, vamos lá. Substituídos aí os dados, a minha aceleração vai ser igual a... Quem é a velocidade final? 30. Então, vai ser 30 ao quadrado menos velocidade inicial 50 ao quadrado, isso tudo dividido por 2 vezes ΔS, no caso 2 vezes 160, ok? Eu vou me tirar logo aqui do meio, porque já vai fechar aqui. Deixa eu tirar logo aqui, pronto. Então vamos lá, continuando. Pessoal, 30 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. 1 zero vezes 2, 2 zeros. Então, 30 ao quadrado, 900. Esse sinal de menos não vai embora devido àquele quadrado. Por quê? Para esse sinal de menos ir embora, eu teria que ter menos 50 ao quadrado. E eu não tenho menos 50 ao quadrado, eu tenho menos 50 ao quadrado. Tá bom? Então, vai continuar aqui o sinal de menos. Novamente, 5 ao quadrado, 25. 1 zero vezes 2, 2 zeros. Ok? Isso tudo dividido por 2 vezes 160. 2 vezes 160, 320. Então, vamos lá. 900 menos... rapaz, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vou deixar aí. Então, a aceleração vai ser igual. 900 menos 2.500 vai dar 1.600.
certo? 1.600. Oh, rapaz, não precisaria nem eu ter feito isso aí, ó. Mas, vamos lá. Dividido por 320. Teria dado para eu dar uma simplificadinha melhor ainda. Eu vou tirar aqui, ó, um zero com um zero. Vai ficar 160 dividido por 32. 160 dividido por 32, pessoal, isso aqui vai dar... Opa, 160 não, perdão. Como 2.500 é maior, tem que ter aqui um sinalzinho de menos. Tá bom? Deixa eu afastar esse A aqui. Então, A é igual a menos 1.600 dividido por 320. Então, isso aqui vai ficar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Claro, a velocidade eu tenho que encontrar ela negativa, por quê? Porque ela tem que ser contrária ao sinal da velocidade. Por quê? Porque eu fiz com que a velocidade diminuísse de 180 para 108. Então, eu tenho que ter um movimento, né? Eu tenho que ter aí um movimento o quê? Um movimento retardado. Para eu ter um movimento retardado, a minha aceleração ela tem que ter sinal diferente da minha velocidade. Ainda mais que ele me pediu aqui apenas calcule a intensidade, né? Calcule a intensidade e não calcule o módulo. Se ele me pedisse um módulo, aí sim, aí eu iria dar um valor positivo, independentemente de aumentar ou não. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, ok? Se não entendeu alguma parte, me chama lá no privado, diz assim, professor, eu não entendi essa parte aqui, repita para mim, e aí a gente tenta sanar as suas dúvidas, ok? Então, um abraço a todos e até qualquer hora.